paz de Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Enquanto você está procurando o texto aí, deixa eu fazer aquela consideração que eu sempre faço. Louvar a Deus por me conceder tão rico privilégio, porque para mim não existe um privilégio maior do que pregar a palavra de Deus. E agradecer ao pastor Silas, ainda que na sua ausência, quero deixar registrado aqui a minha gratidão por essa oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Todos acharam? Versículo 1 em diante. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu e dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Até aqui. Queridos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas não só escreveu o evangelho que traz o seu nome, bem como o livro de Atos. Se você somar o evangelho de Lucas com o livro de Atos, você tem 1/4 do Novo Testamento. Portanto, Lucas ele é o maior autor do Novo Testamento. Não em complexidade doutrinária, aí ele perderia, obviamente, para o apóstolo Paulo. Mas, em volume, Lucas ele é o maior autor do Novo Testamento. E ambos os volumes, o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, foram dedicados a um aristocrata romano por o nome de Teófilo. Atos conta a história da igreja, que começa no capítulo 1 com a ascensão de Cristo e termina no capítulo 28 com a chegada do apóstolo Paulo em Roma. Os pais da igreja sugeriram que o nome desse livro, ao invés de ser Atos dos Apóstolos, fosse Atos do Espírito Santo.
Porque do capítulo 1 ao capítulo 28, nós vemos um agir extraordinário do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Para que você tenha ideia do que eu estou falando, no livro de Atos, Lucas cita o nome Espírito Santo por 43 vezes. No Evangelho de Lucas, ele cita por 11 vezes. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, ele cita o nome Espírito Santo 43 vezes. E a gente vê o agir do Espírito Santo em toda a história de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, nós vemos a ação do Espírito Santo na ascensão de Cristo. No capítulo 2, nós vemos a ação extraordinária no dia de Pentecostes, quando foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos a ação extraordinária no Espírito Santo no capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona, e ali estava um paralítico, e pelo poder do nome de Jesus, aquele homem é curado. Nós vemos o agir do Espírito Santo no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, na unidade da igreja. Nós vemos o agir do Espírito Santo em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles quebram a unidade da igreja. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Porquanto não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito de Deus. Nós vemos o agir do Espírito Santo em Atos capítulo 6, na instituição dos diáconos. Nós vemos o agir do Espírito Santo em Atos capítulo 7, quando Estevão foi o primeiro mártir da igreja, o maior talvez de todos os pregadores de Atos dos Apóstolos. Ele morreu apedrejado, mas ele viu o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Nós vemos a ação extraordinária do Espírito Santo em Atos capítulo 8, quando o Evangelho chega em Samaria. A Bíblia diz que através de Filipe, milagres extraordinários acontecem. Nós vemos o agir do Espírito Santo de forma extraordinária em Atos capítulo 9, quando Saulo se transforma em um Paulo, quando aquele que perseguia passa a ser perseguido. Eu me refiro ao maior vulto do cristianismo, o apóstolo Paulo, a este homem que foi revelada a espinha dorsal da teologia cristã. Paulo, com certeza, foi o maior vulto do cristianismo, obviamente, depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 10, nós vemos o agir do Espírito Santo, quando na casa de Cornélio, Pedro ganha o centurião romano para Jesus, e a Bíblia diz que há um mover do Espírito Santo na casa de Cornélio. O Espírito vem sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. Nós vemos o agir do Espírito Santo de forma extraordinária no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro se justifica perante a igreja por haver batizado Cornélio. Agora explode uma perseguição, um tempo de caça às bruxas, e a Bíblia diz que Pedro, ele é preso, ele é jogado dentro de uma cela, dentro de uma prisão, mas o Espírito Santo estava ali, não só no capítulo 12, mas no capítulo 4, quando Pedro é preso, a prisão é aberta. No capítulo 5, Pedro é preso, no versículo 19, a Bíblia diz que o anjo abre a porta. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro é preso, mas o varão entra dentro daquela cela, e houve uma grande claridade, uma grande luz, e a Bíblia diz que ele toca na ilharga de Pedro, as suas algemas caem, a porta se abre, Pedro sai, calça as suas sandálias, abre a primeira porta, a segunda porta e a terceira porta de ferro. Mas qual o segredo, pastor? O Espírito Santo estava com a igreja, porque o mesmo capítulo 12 diz que quando Pedro estava preso na casa de Maria, mãe de João Marcos, os discípulos estavam orando por Pedro. Senhor, liberta o nosso líder, liberta o nosso profeta, liberta o nosso pastor. Nós vemos a ação do Espírito Santo de forma extraordinária em Atos capítulo 13, aonde, pastor? Em Antioquia da Síria. A Bíblia diz que havia pastores, doutores e mestres naquela igreja, e dentre
eles havia o apóstolo Paulo, que agora ainda era um Saulo, e também Barnabé. E a Bíblia diz que estando eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separem a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eu vou repetir: estando eles orando e jejuando, disse quem? Disse quem? O Espírito Santo. Toda vez que nós estivermos em um ambiente de oração e jejum, o Espírito Santo vai falar. Toda vez que nós estivermos em um ambiente de oração, de jejum, um ambiente de entrega, de consagração, o Espírito Santo vai separar profeta, vai separar missionário, vai separar levita, vai separar profeta e vai separar mestre. O Espírito Santo os separou para uma obra extraordinária. E a Bíblia diz que eles ainda orando e jejuando. Oh, que clima glorioso! Devia ser o clima da igreja de Antioquia da Síria, uma igreja que orava, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que só tomava a decisão quando o Espírito Santo falava, uma igreja que só fazia quando o Espírito Santo direcionava. E estando eles orando e jejuando, impuseram as mãos sobre eles, e eles partiram. Partiram para onde, pastor? Eles partiram, aleluia, eles partiram para a primeira obra missionária. Eles partem de Antioquia da Síria, vão até Seleucia, de lá partem para Chipre e Salamina, depois vão para Pafos, e lá em Pafos havia um homem chamado Elimas, o mágico, o encantador. A Bíblia diz que Paulo aponta o dedo para aquele homem e repreende o demônio que havia nele com mágica e com magia e com feitiçaria. E a Bíblia diz que aquele homem fica cego. Por quê? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo não estava ali fazendo aquilo que ele queria. Paulo não estava ali porque deu na telha. Paulo não estava ali para cumprir uma agenda. Paulo estava ali porque o Espírito Santo enviou ele ali. E toda vez que você está debaixo da direção do Espírito, sob a vontade do Espírito, demônios vão sair, milagres vão acontecer, curas vão acontecer. Se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai te encher de ousadia, intrepidez. Demônios vão cair por terra, enfermos vão ser curados, a salvação vai chegar na tua casa. Deus vai libertar aquela feiticeira, transformar aquele alcoólatra, libertar aquele bandido e vai consagrar ele ao ministério. Por quê? Porque toda vez que estamos cheios do Espírito, Lominacanjorebalasurgnácia Labandarão Exergia Loiasergias. Eles partem de Pafos e vão para Perge, na região da Panfilha, e chegam em Antioquia da Pisídia. E quando eles chegam em Antioquia da Pisídia, Paulo vai para a sinagoga dos judeus. E quando Paulo chega na sinagoga dos judeus, Paulo começa a pregar a Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, a libertação que há no nome de Jesus. E Lucas, ele escreve dizendo que muitas almas se converteram, não só dos judeus, mas também dos gentios. Por quê? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Aprenda uma coisa: não é você, é o Espírito Santo. Não é a tua oratória, é o Espírito Santo. Não é a tua retórica, é o Espírito Santo. Não é o teu saber, não é o teu jeitinho, não é a tua frase de efeito, não é o teu jargão, é o Espírito Santo. Querido e querida que está aqui, se você estiver cheio do Espírito Santo, quando tu abrir a boca, a tua palavra vai ser como dinamite. Da tua boca vai fluir azeite, e Deus vai confirmar a palavra que está na tua boca. Você não precisa de teologia, você não precisa ser profundo, você precisa abrir a tua boca cheio de ousadia, cheio de intrepidez, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e liberar dinamite. O inferno vai recuar.
Aleluia! Aleluia! E ali há uma perseguição tremenda sobre os apóstolos. E a Bíblia diz que eles vão para Icônio. E o que Paulo faz? A sua estratégia. Em Icônio ele vai para a sinagoga dos judeus. Sabe o que eu acho interessante? Você que era espírita, já pregou o evangelho para um espírita? Você que era budista, já pregou o evangelho para um budista? Você que era Sechinoye, já pregou o evangelho para o Sechinoye? Você que era satanista, já pregou o evangelho para um satanista? Paulo, quando se converteu ao evangelho, de cidade em cidade, primeiro, ele ia pregar para os judeus. Isso é interessante. Porque se Jesus te tirou do alcoolismo, Ele vai te usar para ganhar alcoólatras para Jesus. Se Ele te tirou do tráfico, Ele vai te usar para ganhar bandido, marginal para Jesus. Se Ele te tirou da prostituição, se prepare. Deus vai te usar para que vidas sejam libertadas da escravidão, do pecado e da prostituição. Mas o que acontece novamente em Icônio? A Bíblia diz que aqueles atribulados, aqueles endemoniados que perseguiram ele, lá em Antioquia, da Pisídia, agora vão até Icônio e levantam um motim contra Paulo e contra Barnabé, de sorte que a multidão se dividiu. Uns eram pelos apóstolos e outros eram pelos judeus. E agora o Espírito Santo dá uma estratégia a Paulo. A Bíblia diz que eles, sabendo deste motim, que queriam apedrejá-los, então eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Quando eu li isso pela primeira vez, eu sofri um baque, porque eu disse comigo mesmo: Paulo é o meu herói, Paulo não pode fugir, Paulo é profeta, Paulo é vaso, ele tinha que enfrentar todo mundo. Até que o Espírito Santo me convenceu de uma coisa: Alfredo, eles não fugiram por medo, eles não fugiram por covardia, mas eles saíram de Icônio em direção a Listra e Derbe por prudência. Não era o momento do embate, não era o momento do confronto, não era o momento de trocar farpas, não era a hora, não era a hora. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Você que entrou hoje aqui, escute o que eu vou dizer para você, que entrou aqui, quem sabe atribulado: amanhã eu vou chegar naquele trabalho, eu vou rodar a baiana, eu vou descer o morro, eu vou pisar nas tamancas, eu vou botar o dedo na cara daquele fulano, daquela beltrana. Esse assunto não vai ficar assim não, eu vou resolver esse negócio e vai ser amanhã. E alguns estão até dizendo vai ser depois do culto. Há poder no nome de Jesus. Você não sabia que o Espírito Santo ia te pegar aqui hoje, essa noite, para te dizer: tu não vai abrir a tua boca, tu não vai pisar nas tamancas, você vai ficar em espírito, você vai orar, vai jejuar, para Deus te dar estratégia e te dar revelação. Aleluia! Quando eles chegam em Listra, o texto diz: e ali pregavam o evangelho. Queridos, olhem para cá. Pregue o evangelho. Definitivamente, judaísmo não é cristianismo. Flávio Joséfo não é apóstolo Paulo. E as suas elucubrações mentais, os devaneios, as invenções que a Bíblia nunca disse, deixe de lado. O que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra.
Pastor, quer pregar a palavra? Você vai descobrir agora. Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, regenera e leva para o céu. E o que eu faço com o resto? O resto é para enfeitar o pavão. Prega o evangelho, prega a palavra. E ali pregavam a palavra. Irmãos, escute o que eu vou dizer a vocês. O poder de Deus muda os impossíveis humanos. Olha o poder da palavra. Havia em Listra um paralítico. E Lucas, como médico, diz que ele era coxo desde o seu nascimento. Quem está atestando aqui é um médico. Sabe o que Lucas está querendo dizer com isso? Impossível dele andar. Não sofreu um acidente para se recuperar com fisioterapia. Ele não ficou doente. Lucas está dizendo, olha, é impossível humanamente falando. Por quê? Porque ele nasceu coxo, leso desde o ventre da sua mãe. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que o poder de Deus muda os impossíveis humanos. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Em Icônio eles são perseguidos porque queriam apedrejá-los. Em Listra, Paulo vê o milagre do paralítico andando. Depois da aflição, depois da perseguição, veio milagres. Se eu fosse você, eu fazia assim com a mão para receber. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é a perseguição que você está sofrendo. Eu não sei se estão com pedra na mão para te apedrejar. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Depois dessa perseguição vem milagre. Depois dessa perseguição vem milagre. Depois desse tempo difícil vem milagre. Depois dessa prova vem milagre. Depois dessa dificuldade vem milagre. Recebe aí, recebe essa palavra em nome de Jesus. Vem um tempo de escape, vem um tempo de livramento, vem um tempo de refrigério. Milagre na tua casa, milagre na tua empresa, milagre no teu casamento, milagre na tua família, milagre no teu ministério. Virá um tempo de milagres. Olha, e este ouviu falar Paulo. Ele começou a ouvir a pregação. E a fé vem pelo? E ouvir a palavra? Ele começou a ouvir Paulo pregando. E a fé foi brotando. E Paulo fixou os olhos nele. E vendo que ele tinha fé para ser curado, disse: levanta e anda. A Bíblia diz que ele deu um salto. Puf! E Lucas diz que ele ficou de pé. Sob ambos os pés. O poder de Deus muda os impossíveis humanos. Porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível para um crente cheio do Espírito Santo. Quem sabe você entrou hoje aqui vivendo impossibilidades. Pastor, humanamente isso é impossível. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu até gravei um vídeo essa semana, está no meu canal no YouTube, eu falei sobre isso. Preste atenção, acho que aqui a gente tem mais de um minuto para falar sobre isso. Depois que eu troquei a minha ansiedade por um propósito, pastor Alfredo, eu fiquei muito bem resolvido, eu e Deus. Porque eu, pastor Alfredo, queria entender Deus pela lógica. Porque nós somos seres humanos, racionais e cartesianos. E tudo aquilo que foge
ao nosso raciocínio que transcende a matéria, nos traz confusão mental. Você quer ver uma coisa que eu nunca consegui entender? Pastor Odilton, eu nunca consegui entender. Eternidade. Algo que não tem início e não tem fim. A minha mente nunca conseguiu conceber isso. O Tico e o Teco não entendem. Não tem início e não tem fim. Aí eu fui ler o Salmo 90. O salmista diz, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu disse, eu não estou entendendo uma, tu me vem com duas. Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus. E ele quase enlouqueceu querendo entender Deus. O salmista do Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10. Ele diz, para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer lá no Sheol, tu ali estás também. De certo que se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. John Wesley disse, traga-me um verme que compreenda a mente humana, e eu trarei um humano que possa compreender a mente de Deus. E eu disse o seguinte nesse vídeo. Romanos 4,17. Paulo diz, a saber o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência o que não existe, como se já... Só que ele chama à existência o que não existe. Ora, para você que ainda não ouviu isso, ou para você que já sabe, deixa eu lembrar você, aquilo que você já sabe. Eu vou dar um exemplo, esse painel de madeira aqui, bonito atrás da gente. Ele é muito bonito, mas ele foi chamado à existência a partir de uma coisa que já existia. A madeira, a árvore, a matéria-prima. A sua roupa, esse paletó, foi chamada à existência a partir de quê? De algo que já existia. O algodão. Porque tudo que existe, existe a partir de alguma coisa. Só que Paulo vai dizer que Deus chama a existência o que não. Então qual é a matéria-prima que Deus usa? Se tudo que existe, existe a partir de alguma coisa. A matéria-prima que Deus usa é o nada. É o Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O verbo bara no hebraico é criar a partir do nada. Ele libera a palavra e tudo acontece. Haja luz, puf. Mas da onde? Não tem da onde. É Ele que libera a palavra e tudo acontece. Ei, querido, é isso. Deus, Ele trabalha na contramão da lógica, não no teu mundo e no meu mundo racional. O teu humano talvez possa ser impossível. Pastor, humanamente é impossível essa minha cura, porque a ciência ainda não catalogou cura. Eu sei a verdade, mas Deus pode chamar a existência o que não existe para te curar. Pastor, eu quero entrar naquela empresa, mas há 10 anos ninguém é contratado. Eu sei, mas Deus pode chamar a existência o que não existe para te abençoar. Eu creio pelo agir do Espírito Santo que Deus hoje vai chamar a existência o que não existe para te dar. Aleluia. Aleluia! O poder de Deus não muda apenas os impossíveis humanos, mas o poder de Deus muda as crendices. O poder de Deus muda as crendices e as religiões dos homens. O poder de Deus muda as crendices e as religiões dos homens. Teve um poeta romano chamado Ovídio, Públio Ovídio. Ele existiu no ano 43 a.C. E ele conta uma lenda de que Júpiter e Mercúrio são os deuses do panteão romano, que equivalem a Zeus e Hermes, deuses do panteão grego. E nessa lenda Ovídio diz que Zeus e Hermes vêm à terra, visitar a terra para testar a hospitalidade dos humanos. E eles vêm aonde? Na região de Listra.
E depois de 1000 lares sendo visitados, ninguém quis hospedá-los. Quando de repente, um casal de idosos os hospeda. E eles, para retribuírem o que estes homens fizeram, o que esse casal fez por eles, ele transforma o teto deles em ouro e as colunas da casa em mármore. Isso é lenda até, irmãos. E em contrapartida, o que Zeus e Hermes fazem, eles tacam fogo em todas as outras casas. E aí agora você vai entender o contexto da história. Porque quando este homem, ele é curado, os sacerdotes do templo de Zeus, eles entraram no templo, trouxeram touros e grinaldas para sacrificar a Paulo e a Barnabé. Com medo de quê? Deles também estarem recebendo a visitação de deuses, porque eles disseram, os deuses se fizeram em homens e chegaram até nós. E para que eles não tivessem as suas casas destruídas, segundo a lenda deles, a mitologia deles, e fossem abençoados, eles queriam adorar a Paulo e a Barnabé. Só que eles estavam falando em língua licaônica. Parecia que Paulo e Barnabé, a princípio, não estavam entendendo muito bem o que eles estavam falando. Não era o grego, mas um dialeto licaônico. E quando eles ali estão falando, Paulo começa a se aperceber do que está acontecendo. Paulo e Barnabé soltam no meio deles. Começa a rasgar as suas vestes, sinal de consternação. E Paulo e Barnabé disse, varões e irmãos, não fazeis tais coisas, porque nós somos homens, semelhantes a vós, sujeitos às mesmas paixões. Mas eu vos digo que adorais ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Quem sabe, né? Quem sabe se esses dois obreiros aqui fossem aqueles obreiros que gostassem de holofote, né? Que gostassem de estar no centro das luzes, das atividades, né? Gostassem de ser bajulados, né? Quer saber de uma coisa, Barnabé? Os nossos pastores que nos despediram lá em Antioquia da Síria, pensando bem, deixa eles para lá, vamos fundar nossa igreja aqui, vamos fundar o nosso ministério aqui mesmo. Esses caras estão adorando a gente, né? Esse negócio de bajular é muito bom, há poder no nome de Jesus. Paulo disse, epa, a mim não, adore a Deus, adore a Deus. Homem de Deus não precisa de bajulação, homem de Deus precisa de oração. Agora preste atenção. Versículo 19 diz que esse mesmo povo que estava endeusando eles, agora pegam em pedras para apedrejar Paulo e Barnabé. Só que só apedrejaram Paulo, né? Porque eles achavam que Barnabé era Júpiter e Paulo era Hermes, o que falava, porque na mitologia grega, Hermes, ele trazia a palavra dos deuses. Ele codificava, interpretava a vontade dos deuses e trazia a terra. Hermes, daí a palavra hermenêutica. E eles pegam em pedra para apedrejar justamente a Paulo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que a vida do pastor às vezes vai do céu ao inferno em questão de segundo. A vida do pregador, em questão de segundo, vai do céu ao inferno. Os caras estão bajulando o cara e agora estão pegando em pedra. Em Mateus 21, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo disse, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch rabá bechena Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. 72 horas depois, eles disseram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Meu irmão, não se iluda com tapinha nas costas, porque quem está te bajulando hoje é quem vai te apedrejar amanhã. Oh.
Oh, minaraque, minaço. Uma hora eram Deus, outra hora eram apedrejados. Vai entender o povo. Vai entender o povo. Em Atos 27, quando Paulo sobrevive ao naufrágio, ele chega na ilha de Malta. E aí vai catar graveto, uma víbora pica a mão de Paulo. Todo mundo disse, olha lá, é bandido, é marginal, estava preso, fugiu do naufrágio. Fugiu do naufrágio, mas a justiça pegou ele. Aí Paulo não morre e sacode a cobra na fogueira. Disseram, é Deus. Eu me importo muito com o que Deus pensa a meu respeito. Eu me preocupo muito com o que a minha esposa e os meus filhos pensam a meu respeito. Eu me preocupo muito com o que o meu pastor pensa a meu respeito. O resto, pode falar o que você quiser falar. Pode falar o que quiser falar. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Ei, querido, como dizia o saudoso pastor Miles Monroe. Pastor Miles dizia que desde que o mundo é mundo, os cães latem para a lua. Mas a lua nunca desceu para discutir com os cães. Ela continua lá em cima, brilhando, brilhando, brilhando e formosa. A lua sabe quem ela é. Para a gente terminar, nós vamos clamar a Deus, batismo com o Espírito Santo. Você está entendendo? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia. Oh Deus, luminará placará canto, luminará sheminacan. Você é batizado com o Espírito Santo. Então já começa a falar em línguas aqui, começa a aquecer os motores aí já. Deixa o fogo de Deus te queimar. Deixa as línguas estranhas tomar a tua boca. Deixa os dons espirituais chegar. Sinta Deus nessa casa. Apedrejaram Paulo. Versículo 19. Apedrejaram a Paulo. E pararam de apedrejar, porque cuidavam que ele estava morto. Gente, olha só. Para você pensar que alguém está morto é porque o cara está ruim demais. Você já viu um acidente que você olha assim, rapaz, isso aí morreu, né? Então apedrejaram eles. Era uma execução dos judeus. Apedrejamento por blasfêmia. E começaram a apedrejar e pensavam assim, já morreu, deixa para lá, larga ele, porque ele já está morto. Tem gente que está te apedrejando, não é de hoje. E eles pensam que tu já morreu. Como dizia o filósofo Aristóteles, o mal do urubu é pensar que o boi está morto. Estão pensando, esse aí, depois disso tudo que aconteceu, coitado, já era. Essa aí, nunca mais se levanta daí. Acabou para ele. Isso é o fim dele. Sabia que é o fim do fulano? Isso é o fim do fulano. Nunca mais ele se levanta. Eles cuidavam, pensavam que Paulo estava morto. Mas quando eles acabam as pedradas, Paulo se levanta. Deixa pensar que você está morto. Deixa eles acreditarem que você já era. Deixa eles pensarem que é o teu fim. Deus te toma pela tua mão direita, te levanta e te diz, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem te impedirá? Quem impedirá? Receba aí o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ei, querido, não é o fim da tua história. A tua história não vai terminar assim. Ainda tem muito chão para percorrer e muita coisa para acontecer. Paulo se levanta. E se fosse eu, pastor Alfredo,
Se fosse eu pegava o primeiro camelo e voltava para Tarso. Eu fugia dali. Táxi, bora. A Bíblia diz que Paulo se levanta todo apedrejado. Sabe o que ele faz? Ele entra novamente na cidade. As pedradas não foram suficientes. Paulo, você está indo para onde? Para onde te apedrejaram? Você está voltando para onde? Para onde tentaram te matar? Nada vai impedir o propósito de Deus na minha vida. Nada vai me parar. Pode vir pedrada, pode vir calúnia, pode levantar diabo, pode levantar inferno. Você não vai morrer. Você vai voltar para o teu propósito. Você vai voltar para o teu lugar. Luminawa seco minassi. Lubrios choe frus de hen. Leu erevandio lubricassi. Aleluia. 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 O menoria segue. Paulo, se lembrando de tudo que aconteceu em Icônio, Listra e Derbe e Antioquia, há muito tempo depois, ele se lembra de tudo que aconteceu no capítulo 14. Pega a sua pena e começa a escrever uma carta a Timóteo, chamada Carta das Prisões. E ele começa a relembrar e escrever: Timóteo, quantas aflições, perseguições, tais quais eu padeci em Antioquia, Listra e Icônio, mas de todas o Senhor me livrou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Cheio do Espírito Santo. Eu vou pedir para que você se coloque de pé. Loia semanto copre fuste. Não te evas canto lemará o esse. Ninguém é o mesmo depois que tem um encontro com o Espírito Santo. Ninguém é o mesmo depois que é cheio do Espírito Santo. Ninguém é o mesmo depois que é selado pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai te dar poder, ousadia, intrepidez. Nós vamos agora clamar por batismo com o Espírito Santo, por renovação espiritual. Mas nós vamos pedir que venha aqui à frente você que deseja ser batizado com o Espírito Santo. Venha, pode vir. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sou batizado ainda. Venha. Foi num culto. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto. Quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje o dia? Pode chegar. Pode chegar. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio de poder. Eu quero orar, ver demônio embora, pastor. Eu quero que Deus use as minhas mãos. Venha para ser batizado com o Espírito Santo. Você que já é batizado, fique aí e interceda. Mas você que não é batizado com o Espírito Santo, vem ainda. Nós, pastores, vamos estar aqui orando e clamando a Deus para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Bom, você adore a Deus, glorifique a Deus. E essa língua estranha que chegar na tua mente aí, abre a boca e solta ela. Aleluia. Cadê os amigos pastores, por favor? Vem aqui. Eu ouvi línguas estranhas aqui, ó, minha esquerda aqui. Você é batizado com o Espírito Santo aí? Você é batizado? É mesmo? Eu não estou ouvindo línguas estranhas. Aleluia. Porque o falar em línguas é a evidência de que você é batizado com o Espírito Santo. Luminarão de levaço. Canto coprefúcia.
Lemancho rebandaracá de remiaçu. Lobrabre aquela xergnancho. No briasto come na canto robrefurgia. Arancho repor pra sebato cobreflá. Chamancho revaraçu minergia. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da Bíblia, Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, Espírito que estava no vale de Elá com Davi, Espírito de Deus, tu que ressuscitaste a Jesus dentre os mortos, assim como no dia de Pentecostes, sopra sobre os 4 cantos da terra, aqui na Montevidéu 900, e enche essa casa da tua glória, do teu poder. Batiza, 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 batiza. Lecancho, levancho, levancho, revácia, luminando, cominaço, reminaia, leaço, berefúria, nasce, reminaia. Sela com selo da promessa, línguas como que de fogo. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. Lepopria súbia, levanto na braceria, na vacha leva chobra, núbia, narai refacha, cobre a súbia, não é brenga, lobreu choeta, sabantora classe. Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Le mandará quemenar, Shawibia, leva, chalé, lubria, o manchure mandará subia, Leuídia, lama, serga.